Olá, pessoas! Eu sou o professor Jefferson Antunes e hoje vamos falar de revisão sistemática da literatura. Continuando a nossa série sobre pesquisa teórica, é importante que vocês saibam como pesquisar e conheçam algumas bases de dados. Portanto, eu vou deixar no card aqui em cima um videozinho que vai auxiliar vocês nessa jornada, tá bom? A revisão sistemática de literatura, ela vai diferir da revisão integrativa e da revisão narrativa, que nós já tratamos aqui no canal, pela amplitude das perguntas de pesquisa que ela visa contribuir. Ela não compreende apenas uma reunião de informações, mas o objetivo dela é acompanhar o percurso da construção do conhecimento científico específico que você deseja, certo? A ideia é o quê? Dentro desse percurso, descobrir novas lacunas e direcionamentos para esclarecer importantes questões que são estudadas no campo. Então, esse tipo de estudo ele tem como finalidade a identificação de estudos sobre questões que são propostas por vocês, pesquisadores e pesquisadoras, através de uma busca muito sistematizada, avaliando a qualidade desses estudos e a sua aplicabilidade. Suas etapas são muito rigorosas e sistemáticas e devem ser explicitadas lá na metodologia, quando você vai escrever, ponto a ponto. Cada tomada de decisão sobre sua pesquisa, as bases de dados, os critérios de inclusão, exclusão, a forma como os dados vão ser extraídos e as sínteses desses resultados devem ser rigorosamente descritas e justificadas. Então, uma primeira fase é a formulação de uma questão de pesquisa, que vai ajudar você a delimitar como você vai recuperar esses dados. Pois bem, a questão ela não pode ser ampla demais, senão você vai acabar com 5.000 artigos para ler. E ela também não pode ser pequena demais, porque senão você vai ficar com 15, 16 artigos para ler. É uma questão muito interessante da análise sistemática, da revisão sistemática da literatura, uma vez que a sua pergunta de pesquisa é quem vai delimitar os dados que você vai coletar. A segunda fase é estabelecer um protocolo, e eu vou deixar aqui alguns exemplos de protocolo na descrição do vídeo, certo? Que vai ser utilizado para a revisão, apresentando os termos de pesquisa, as bases de dados, os critérios de inclusão e exclusão, tudo o que você vai ter que descrever no final, na sua metodologia, deve estar nesse instrumento, nesse protocolo, certo? Ele vai descrever o processo de pesquisa para obtenção de dados e justificar os detalhes da sua pesquisa, certo? Então, vou deixar aqui na descrição alguns exemplozinhos de protocolo. A terceira fase é a delimitação dos critérios de inclusão e exclusão apresentados nesse protocolo a partir das perguntas de pesquisa. Sempre tem a pergunta de pesquisa na mente, certo? Ele deve levar em consideração idioma, métodos, território, quantidade de citações, ano de publicação, vários elementos, assim como na revisão integrativa de conteúdo. O principal fundamento da revisão sistemática da literatura é que ela é uma pesquisa exaustiva dos estudos acerca do tema que você se propõe a investigar, certo? Sua quarta fase, né, é a seleção das bases de dados que vão auxiliar vocês a encontrar esses dados. Então, a avaliação das bases de dados utilizadas deve seguir critérios rigorosos de avaliação de revistas, de avaliação de bases de dados, que vão culminar na coleta de dados. Muitas vezes você acaba por se surpreender com mais de 1.000 estudos em uma área. Isso torna a tarefa de realizar uma revisão sistemática de conteúdo muito complexa. Uma primeira opção, então, é refinar esses dados de pesquisa de forma a incluir mais especificidades. Outra maneira é a escolha de uma base de dados confiável, que apresenta uma menor quantidade de trabalhos, mas com um tratamento mais específico, de forma a apresentar estudos mais relevantes que você vai utilizar na sua revisão sistemática de conteúdo. Uma
Uma vez escolhida a base de dados, a nossa quinta fase é a seleção dos estudos. Apenas uma pequena porção desses estudos que estão nas bases de dados vão ser utilizadas. Uma primeira forma de reduzir esses estudos é a leitura de título, palavras-chave e resumos. Isso vai garantir que os estudos que você vai coletar, que você vai ler, estão diretamente ligados ao tema que você se propõe a pesquisar. Esse é um momento de seleção e filtragem. É na quinta fase que você vai fazer isso. Antes você disse como ia fazer, agora você está fazendo. E a sexta fase é a avaliação da qualidade desses estudos. Existem diversos instrumentos, eu já mostrei alguns quando a gente falou de revisão integrativa. Vou deixar o link na descrição de algum desses protocolos que podem ser utilizados na revisão sistemática. O objetivo é garantir que os estudos que você está utilizando são consistentes, são apropriados. Esse processo visa garantir que os estudos que você vai utilizar são consistentes. A pesquisa apresenta um cálculo de população apropriado, segue métodos que se dispõem a utilizar. Afinal, se diz que segue um método e segue outro, a pesquisa só pode não ser boa, né? Apresenta cálculos estatísticos corretos, não apresenta inferências impossíveis ou exageradas. Em resumo, a qualidade das pesquisas que você vai coletar está ligada aos objetivos e à metodologia no mínimo, certo? Partindo dessas duas premissas, você já tem como avaliar. A sétima fase, você vai extrair os dados que são necessários dos documentos selecionados, a partir de todos os critérios que você elegeu, certo? Podendo apresentar esses dados na forma de tabela, o que é muito comum, e na fase 8 você vai descrever cada um dos estudos escolhidos a partir dos elementos que estão ligados à sua pergunta de pesquisa. Então, você já começa agora, depois de sistematizar, a descrever esses dados. A última fase, a fase 9, ela vai envolver a redação científica. Você precisa revisar minuciosamente esses dados, pensar como eles vão ser descritos e escritos, qual é o tipo de trabalho científico que você está realizando. Tudo isso tem de ser levado em consideração. Lembre-se que a pergunta de pesquisa, a questão de pesquisa apresentada por você é fundamental. Então, tudo deve estar direcionado para contribuir com essa questão de pesquisa. Você deve, na metodologia, justificar os seus critérios de inclusão e exclusão, certo? Deixar claro como esses estudos vão ser avaliados, né, na questão de qualidade científica e a forma como você vai interpretar esses dados. Esse é um método de pesquisa muito exaustivo, em que o processo de pesquisa e escrita trabalha em uma variedade enorme de informações. Tem de ser muito sistemático, muito organizadinho, para se produzir um estudo que possa dar conta de responder perguntas de pesquisa que contribuam com um campo específico do conhecimento. Eu estou para lançar um livro agora que é uma revisão sistemática da literatura sobre aprendizagem baseada em jogos. E o que é que eu fiz? Eu busquei saber quais as bases do conceito de aprendizagem baseada em jogos. Para isso, eu fiz uma pesquisa a partir da década de 70, que foi o primeiro trabalho científico que eu encontrei sobre aprendizagem baseada em jogos, até 2006, que os anos ali de 2000 a 2006 compreendem os estudos mais citados na área. Então, eu peguei de 1970 até 2006, 418 trabalhos, né, buscando entender o quê? Qual o conceito, qual é a base do conceito de aprendizagem baseada em jogos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você quiser apoiar o canal, considere se inscrever na promoção Kindle Unlimited, que garante a você 30 dias de acesso gratuito ao sistema de e-books da Amazon. O link está aqui na descrição. Dúvidas, comentários, sugestões, só colocar aqui nos comentários abaixo desse vídeo. Se quiser apoiar o canal de outras formas, considere curtir esse vídeo, se inscrever no canal, clica lá no sininho para receber notificações de quando saírem novos vídeos. Espero que tenham gostado desse vídeo, um forte abraço e até a próxima!